Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Mariana, agradeço a sua companhia. Nesse podcast a gente conversa com integrantes ou pessoas que têm alguma relação com a comunidade brasileira aqui em Melbourne e na Austrália. Os nossos convidados contam um pouco das suas trajetórias pessoais e profissionais e de como trilharam ou estão trilhando um caminho para conquistar a residência permanente aqui no país. Hoje a nossa convidada é a Tainá Sintra Pracidelli, arquiteta, chegou na Austrália em 2015 como estudante e conquistou a residência permanente dela pela profissão em 2019. Tainá, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no Bastidores do Intercâmbio. Obrigada, o prazer é meu. Vamos começar a falar então um pouco da sua história. Eu sempre pergunto para começar como começou a relação do nosso convidado, da nossa convidada com a profissão. E eu sei que no seu caso tem uma coisa muito interessante que é o fato de você, desde muito pequena, desde criança, já se interessar pela arquitetura, antes mesmo de entender o que era Sim, arquitetura, é isso? é isso mesmo. Eu sei que eu queria ser arquiteta desde os 8 anos de idade, assim. Eu lembro de perceber como eram as cidades e perguntava para os meus pais quem que eram responsáveis por criar tudo isso, e aí eles me explicaram que eram os arquitetos, e eu falei: "Ah, deve ser interessante mudar as cidades", então, desde então, eu me entendo como arquiteta. Uhum. Quando terminou ali a escola, né, o ensino médio, e você tinha que decidir o que fazer na faculdade, você já sabia? Já sabia. Isso nunca foi um problema para mim. Uhum. E aí foi fácil. O importante era passar no vestibular. E aí, como foi, né, durante a faculdade, quando você começou a ter a relação mesmo com a arquitetura? Quando você, né, começou a entender exatamente o que era e viu a possibilidade de trabalhar nessa área, seus primeiros contatos com a arquitetura? A arquitetura era muito mais do que eu achava que era, né. Hum. Na faculdade que eu fiz, era na USP, a gente fazia urbanismo, paisagismo e arquitetura em si. Então, era desenvolver a cidade para as pessoas, né, pensar no contexto mais geral, não era só o edifício em si, a habitação e Aham. tudo mais. Então é muito mais amplo, muito mais significativo. Com as cidades a gente consegue mudar a vida das pessoas, então se transformou numa coisa muito maior. Desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver na prática, né, como que isso funciona. Não necessariamente no mercado a gente consegue mudar a vida das pessoas, dependendo de onde a gente está trabalhando, mas de uma forma muito ampla, mas a gente consegue mudar aqui e ali, e aí a gente vai construindo as cidades dessa forma, né. E acho que cada profissão tem caminhos que você pode seguir dentro daquela profissão, né? Por exemplo, o jornalismo, você pode trabalhar em TV, você pode trabalhar em rádio, online, enfim, várias possibilidades. As pessoas se identificam, assessoria de imprensa. Eu, por exemplo, sempre gostei de trabalhar em TV, em rádio, enfim, com a minha voz e tudo mais, e entrevistar pessoas. Na arquitetura, identificou em algum momento o que você queria dentro da arquitetura para você? Eu sempre gostei de trabalhar com projetos, mais complexos, né. E eu acho que a vida foi me trazendo isso, que desde o meu primeiro emprego como estagiária, eu trabalhava com projetos de edifícios de, sei lá, 22 andares, comercial e residencial. E eu Uhum. sempre gostei da complexidade que envolvia, que o edifício é um sistema, né, então tem várias camadas. Então, a minha chefe falava que era um ser Aham. vivo, que precisa da saúde, né, então tem o esqueleto, tem os órgãos, os serviços, e depois que ele está pronto, tem a saúde do edifício também. Então essa correlação é muito interessante, e eu sempre gostei da complexidade que esses projetos maiores me davam. Então eu Uhum. sempre estava em busca de trabalhar nesse estilo de edificação, né. Acredito que desafios também, né, porque as pessoas vão Sim. entender melhor aqui no decorrer da conversa. Eu que já conheço um pouco da sua história, você passou por alguns desafios depois que chegou na Austrália, inclusive, e você encarou todos de frente, enfim. Eu acho que isso também te move de alguma forma, né? Eu acho que os desafios, quanto maior o desafio, mais, animada eu fico para trabalhar. Uhum. Aí como foi? Você se formou e como foram os seus primeiros anos como arquiteta no Brasil antes de você vir para cá? Eu tinha esse estágio, né, então depois que eu me formei eu continuei trabalhando lá, só que eu sempre quis ter um negócio próprio. Hum. Então eu me juntei com 2 amigas que a gente sempre trabalhou juntas na faculdade, e aí a gente montou um business no Brasil, e aí a gente não tinha
networking, né? A gente não conhecia pessoas com dinheiro que podiam contratar a gente. Uhum. Então, a gente buscou tudo no Facebook, na época, e fomos conquistando nossos clientes aos pouquinhos. Só que meses depois, a gente já vinha para a Austrália estudar o inglês. Então, antes de vir para a Austrália, eu trabalhei, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 2 anos nesse estágio. Depois eu fiquei, acho que uns 9, 10 meses só trabalhando nesse business. E aí, quando eu vim para a Austrália, eu continuei trabalhando com business daqui até conseguir o emprego. Um baita desafio, né? É o que você falou, recém-formadas, começando um negócio próprio, tendo que buscar os clientes. Então, Sim. acho que aí já foi de cara um desafio inicial na Foi. sua profissão, no seu início de carreira, né? Foi um desafio. Eu sempre quis isso, então para mim tava Aham. muito bom. Mas é um baita desafio. Você falou que já tinha planejado, então, quando você abriu a sua empresa com as suas sócias, você já tinha planejado vir para a Austrália? Como é que surgiu esse interesse em vir para cá? E eu sei que no início a ideia era vir, estudar inglês e voltar para o Brasil, né? Sim. A ideia foi do meu namorado na época, do meu noivo. E a gente queria estudar inglês fora. Eu acho que foi meio que ao mesmo tempo, assim, vir para a Austrália e começar o negócio com as minhas colegas. Então, não vou lembrar exatamente o que veio primeiro, mas a ideia era ficar por uns meses aqui e voltar. Então, para mim, estava tudo bem começar um negócio no Brasil, ir para a Austrália e voltar para continuar. Então, a ideia foi do Leandro, e aí a gente buscou, né, os países que a gente gostava mais. Ficamos entre a Austrália e a Nova Zelândia, só que a Austrália trazia um pouco mais de oportunidade para nós dois, né? Que o Leandro é da área de TI, Isso. né? E aí, como trazer essa oportunidade para nós dois, a gente filtrou a Austrália e depois foi decidir a região. Tinha uma colega de trabalho que fez um intercâmbio aqui, eu acho que na Monash ou na MIT. São 2 universidades aqui de Melbourne. E aí eu conversei com ela gostava muito de Melbourne. Eu percebi que Melbourne era uma cidade com arquitetura muito interessante e tinha bastante oportunidades. E aí a gente decidiu vir para Melbourne por causa disso. E aí tá, vocês chegaram aqui como estudantes, você me falou que veio cada um no seu próprio visto, né? Porque aqui na Austrália, gente, é possível vir com visto de estudante. Se você vem em casal ou em família, pode ser que uma das pessoas só tenha o visto, seja o titular no visto de estudante, e o parceiro, a parceira, o cônjuge, pode ser o dependente no visto de estudante do titular. Quem tem filhos também pode ter os filhos como dependentes, enfim, filhos menores de idade. Mas vocês dois optaram por cada um vir no seu visto. Então, até porque vocês não eram casados ainda, Sim. enfim. Mas a ideia era os dois estudarem inglês, né? Porque a gente queria... tem isso também. Porque quando a pessoa vem como dependente no visto de estudante do titular, o dependente tem um limite de meses que pode estudar, que, se eu não me engano, são 3 meses. Então, isso contou para vocês, né? Isso, nós dois queríamos estudar e melhorar a língua, então por isso que viemos separados. E aí, como foi, né? Esse período no visto de estudante, você começou trabalhando em outras coisas, que é muito natural, muito normal. As pessoas que chegam aqui sem o inglês fluente vão trabalhar no que é possível, né? Enquanto tentam ou não, né? No seu caso, a princípio, talvez você não pensasse em tentar algo em arquitetura, não sei como foi. Como é que foi esse período para você, inicial? A gente estava disposto a trabalhar no que dava para pagar dinheiro, né? A gente aplicou para alguns bares, restaurantes, só que o período que a gente chegou aqui no fim do ano foi um pouco difícil. E aí, o que abriu as portas para a gente foi limpeza. Então, a gente começou a fazer limpeza. Trabalhar com faxina, com faxina, né? de residências. E aí, eu continuei trabalhando com limpeza até eu conseguir meu emprego na área. E o Leandro, ele fez outras coisas. Ele trabalhou com limpeza, trabalhou vendendo suco, trabalhou com lavando louça em restaurante. Então, ele teve mais diversidade no portfólio. De experiências, né? Iniciais. Aí eu fiquei trabalhando assim até conseguir meu emprego na área,
Que foi já no seu segundo visto de estudante? Foi ou no que meu foi... segundo. É. Foi no meu segundo visto de estudante. Eu acho que antes de eu terminar o curso de inglês, eu não estava me sentindo segura no inglês. Uhum. Eu até dei uma olhada em algumas vagas, mas eu me sentia muito nervosa para falar inglês, então eu sabia que eu precisava melhorar essa segurança, melhorar a língua para me dar uma segurança, né? Uma confiança de procurar uma oportunidade na minha área. E a minha ideia também, como era de ir embora para o Brasil, não era uma grande questão, assim, de achar alguma coisa na minha área. Era Sim. importante para a gente conseguir pagar as contas nesse momento. E aí, quando a gente decidiu estender o visto, que eu sabia que eu ia ficar aqui mais tempo, aí que deu a vontade de voltar a trabalhar na minha área. Porque você comentou comigo, né, antes da gente começar a gravação, que você ficava muito frustrada, né, de pensar, poxa, eu estou trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver, eu quero evoluir na minha área, porque é o que eu amo fazer, e aí isso te fazia até pensar em voltar, desistir e voltar para o Brasil, né? Sim, sim. Nós dois, a gente estava começando a se frustrar, porque nós sempre gostamos muito do nosso trabalho, então a gente é muito importante. Tem gente que não tem problema de mudar de área, mas para nós isso estava afetando a nossa felicidade. Sim. Então a gente deu um tempo, assim, a gente falou assim, olha, a gente deu um deadline para a gente conseguir arranjar um trabalho na nossa área. Se não der certo, a gente volta para o Brasil. Sim. Que é muito comum, né, sentir isso, porque por mais que esses trabalhos diferentes, na minha opinião, abrem nossa cabeça, né, a gente vive novas experiências, fazendo coisas que a gente nunca fez na vida, e a gente entende melhor como funcionam os diferentes tipos de trabalho, enfim. E o interessante da Austrália é que tem um dos maiores salários mínimos do mundo, então é possível você trabalhar em qualquer área e você ter um salário decente, conseguir pagar suas contas, o que é muito bom, né? Mas se você tem uma coisa que você ama fazer e você fica um tempo afastado e não vê perspectiva de quando você vai conseguir fazer aquilo no lugar que você tá, é difícil lidar com isso, né? É frustrante, E a arquitetura sempre foi parte da minha identidade, eu sempre lutei a minha vida inteira por isso, então se eu tô num lugar que eu não consigo trabalhar com arquitetura, talvez esse lugar não seja para mim, então... E aí, o que aconteceu? O visto de vocês estava para expirar e você querendo voltar para o Brasil e o Leandro querendo ficar. Foi isso, né? Aí, como é que foi a decisão? E aí, vocês optaram por você solicitar um novo visto de estudante e você optou por fazer um MBA? Foi isso que aconteceu? Sim, foi isso. Eu estava pesquisando fazer alguma coisa em business, porque eu sabia que fazer um mestrado em arquitetura aqui ia ser muito caro e a gente não ia conseguir pagar. E também, o mestrado aqui, ele é igual os últimos 2 anos da faculdade que eu fiz no Brasil. Então, ia ser um pouco mais do mesmo, né? Então, buscando que curso fazer... Eu fui na antiga agência da Tati, e aí ela me ajudou. A Tati, que é da Accent. E aí ela olhou para mim, para o meu currículo, e falou assim, não, você merece mais do que fazer 6 meses de curso de business. Tem um MBA aqui que é perfeito para você, mesmo se você for embora, você vai conseguir dar um upgrade no seu currículo. E aí eu comecei a ver isso. O MBA dava direito, na época do meu parceiro, do Leandro, trabalhar full time. Verdade. Ia ser um casamento perfeito. E aí dava também a opção de você conseguir 2 anos de visto de trabalho depois que terminasse o MBA. É que existe o Temporary Graduate Visa, que é esse visto que, dependendo do curso que você faz, você tem a possibilidade de solicitar esse visto no final do seu curso, porque o governo entende que você se formou naquele curso e que você pode trabalhar em tempo integral aqui naquela área, para você pegar experiência, enfim. Então, tem essa possibilidade, Sim. é a que você tinha na época, né? Exatamente. E aí, eu agradeço a Tati até hoje, ela mudou nossa vida. E aí, eu topei o desafio, foi isso que a gente decidiu fazer. E o MBA mudou realmente a nossa vida aqui. Porque é isso, né? Para algumas pessoas, pode ser que o curso profissionalizante, que é o curso que você pensou em fazer no primeiro momento, no seu caso você pensou em business, né? Mas tem várias possibilidades de cursos profissionalizantes aqui na Austrália, diferentes níveis, diferentes áreas, né? E período de curso também. Pode ser que seja interessante para o que a pessoa tem como objetivo, né? Dependendo do caso, dependendo do que a pessoa quer, enfim, quais são
os objetivos dela, mas no seu caso realmente não acrescentaria muito e você não teria os benefícios que você teve com o MBA, como você citou. O Leandro pôde trabalhar em tempo integral enquanto você fazia o curso e você depois tinha a possibilidade do visto do Temporary Graduate Visa para ficar trabalhando em tempo integral aqui por um período. Exatamente. Nesse período, quando você resolveu, né, solicitar um novo visto de estudante, fazer o MBA, você então se desvinculou do seu negócio no Brasil, da sua empresa no Brasil? Como é que foi essa transição para você de pensar, não, agora eu acho que eu vou investir na Austrália, eu vou deixar o Brasil de lado? Eu acho que demorou uns 6 meses, então, desde que eu comecei o MBA, demorou uns 6 meses para eu conseguir entender que não dava certo viver 2 mundos ao mesmo tempo. E aí me deu vontade de procurar alguma coisa aqui, eu já estava me sentindo mais segura, o inglês estava melhor, o MBA também me ajudou com seminários que a gente tinha que apresentar, então me forçou a sair da zona de conforto para falar inglês, pensar em inglês e conversar com outras pessoas. E aí eu fui sentindo que era hora de terminar. E aí, então, depois de 6 meses de curso, eu comecei a pesquisar e a abrir, me candidatar para vagas em arquitetura. E aí, como foi? Porque, pelo que você falou, você se candidatou a centenas de vagas até conseguir um posto de trabalho, né? Uma vaga para trabalhar numa empresa de arquitetura. Sim, foram muitas tentativas. Eu fui me candidatando para todas as vagas que eu via nos sites de trabalho, ao mesmo tempo que eu fui arrumando meu currículo, o portfólio também, deu bastante trabalho para fazer. Eu entrava em contato com os escritórios de arquitetura, pesquisava quais que eram os escritórios de arquitetura aqui em Melbourne, e eu acho que se eu não mandei mensagem para todos os escritórios, foi para, não sei, 90% deles. Mas eu tinha o visto de estudante, né? Então, que limitava, isso né? limitava um pouco. E na época ainda eram 20 horas 20 por horas. quinzena. Não, desculpa, semana. 40 horas por quinzena, 40. né? Que seriam 20 horas por semana, o limite de horas de trabalho para o visto, para quem tinha visto de estudante. Né? Agora são 48 horas por quinzena, mas antes eram 40 horas por quinzena. 40. E aí, muitas empresas não queriam contratar uma pessoa part-time, né? Por metade das horas. Tinha muitas empresas que preferiam ter alguém com experiência local. E aí eu ficava pensando, mas se ninguém vai me dar a oportunidade para ter experiência local, Exatamente. Como é que eu vou? Eu preciso da primeira oportunidade, né? Do primeiro passo, da primeira chance. Então, foi muito difícil. Foram muitos nãos, mas eu não me conformava. Falava assim, não, eu preciso dessa chance. E aí eu mandei. Teve uma vaga que eu apliquei, depois de uns 5, 6 meses. Foram 5, 6 meses aplicando vaga. E aí teve uma que eu mandei, que me chamaram para entrevista. E aí... Esses 5, 6 meses, então, você não era chamada nem para entrevista? Não fui chamada. Aí, tá pra vendo, entrevista. gente? Como tem que ter mesmo força de vontade, tem que seguir firme, mesmo levando vários nãos, Sim. porque é isso, pode acontecer. E aí você começa a achar, tem alguma coisa errada comigo? Será que meu currículo tem alguma coisa errada? Com né? certeza. Você começa... Eu fui arrumando, né? Eu fui fazendo uma autoavaliação, fui melhorando o portfólio aqui e ali, fui melhorando a cover letter, fui vendo se meu currículo estava bom. A cover letter, que aliás, eu não sei se é uma prática comum no Brasil, mas aqui na Austrália, praticamente todas as empresas pedem, né? Que é como se fosse uma carta de apresentação, que você diz por que você acha que você é bom para aquela vaga, qual a sua relação com a filosofia da empresa, digamos assim. Algo nesse sentido, né? E aí, o legal é você meio que fazer uma cover letter especial para aquela vaga, né? Então, aí dá mais trabalho. Não tinha ChatGPT na época. É verdade. A inteligência artificial que ajuda em algumas coisas hoje não existia. Então, era a sua criatividade e seu conhecimento, né? Tinha que ir atrás de informação sobre isso. E aí, eu fui fazendo essa autoavaliação, fui melhorando o que pude até conseguir essa oportunidade. E aí, eu fui fazer a entrevista... e foi muito legal, assim, o arquiteto, o dono do escritório, ele falou assim, eu
eu acho que eu preferia alguém com um pouco mais de experiência, mas meu coração tá dizendo que você é a pessoa certa para essa vaga. E Uhum. aí ele me deu a oportunidade e na hora mesmo ele falou que eu tinha passado. Eu liguei Uau! pro Leandro, ele achou ele nem estava esperando que eu ia passar. Aham. E óbvio, né, é muito difícil alguém falar que você passou É, na já na entrevista, hora. né. É. E aí ele nem acreditou, ele achou que eu estava brincando e tudo mais, mas foi isso. E aí acho que na semana seguinte, ou 2 semanas depois eu já comecei a trabalhar. E você ficou quanto tempo nessa empresa? Essa era um contrato de 6 meses, Uhum. fiquei lá por 6 meses. Infelizmente eles não tinham trabalho suficiente para me manter, Aham. mas ele me deu uma referência que isso aqui conta Com demais. certeza. Acho que até no Brasil conta, né, mas Uhum. aqui é muito importante. Hum. E me abriu as portas, eu consegui colocar os projetos que eu trabalhei como desenhista no currículo, que fez Sim, diferença. sim. Então eu já tinha passado esse estágio de experiência local, né. Foram 6 meses, não foi muito tempo, mas pelo menos foi alguma O coisa, suficiente o para você dizer: suficiente. "Já tenho experiência na Austrália", alguma Ufa, experiência no mercado na Austrália. exatamente. E aí você falou desenhista, porque você ocupou uma vaga de Person, draftsperson, que é desenhista, enfim, que isso. quais as diferenças, enfim, para a gente entender de um arquiteto e de um draftsperson? Você faz uma etapa do trabalho, como é que é? Então, quando você é contratado como desenhista, você literalmente faz os desenhos Uhum. do projeto. O arquiteto ele fica mais gerenciando os consultores, o cliente, a demanda do chefe, né, o Uhum. design em si, e a gente recebe um pouco mais da instrução e desenha, faz o trabalho manual, mais operacional. Obviamente, se você é um desenhista que vai tendo mais experiência, você também pega um pouco da coordenação do projeto também, Uhum. mas como eu estava aprendendo ainda, tive que aprender do zero praticamente toda a legislação, o vocabulário, os códigos de construção da Austrália. Eu estava bem crua em relação a isso. Aham. Então, foi quando eu consegui ter o meu primeiro, trabalho aqui, que eu me dei conta de que eu tinha que aprender tudo de novo. Pois é, isso é interessante você ter falado. Primeiro, que é muito importante essa primeira experiência justamente por isso. Primeiro, você começa a fazer uma rede de contatos, né, ali na sua área. Segundo, você começa a aprender o vocabulário específico da sua área, Sim, né, em inglês. E também você aprende as diferenças, as principais diferenças, né, do trabalho no Brasil e na Austrália, porque você vai ter que se adaptar completamente ao trabalho aqui para você evoluir aqui, né? é. É muito É diferente, muito diferente. então? Agora que no Brasil estão começando a trabalhar com steel framing e drywall, né, antes era tudo, absolutamente tudo, alvenaria e concreto, e eu não Hum. tinha tido a oportunidade de trabalhar com steel framing no Brasil, timber framing, e então é absolutamente tudo diferente, assim, o jeito de construir. Então a metodologia, o vocabulário, os códigos aqui é muito mais estrito. Ah, e a É. legislação, E a então, legislação diferente também. completamente diferente. Tem algumas coisas que são parecidas, mas aqui tem muito mais coisa para seguir, assim, tem Hum. muito, os critérios são muito mais rígidos, né. Uhum. São muitos checks que tem que dar aqui antes de Entendi. que um projeto seja aprovado na prefeitura, antes que ele possa ter o approval para construção. E então foi um grande desafio. Ainda estou aprendendo. É, e aí eu ia te perguntar isso, você deve aprender muito na prática, claro, mas você também tem que se debruçar e estudar para ir aprendendo? Como é que funciona isso para você? Eu tenho um pouco dos 2, mas eu tive muito a sorte de todos os meus mentores no trabalho conseguirem ter um pouco de tempo para me ajudar durante o trabalho em si, mas tem que ter bastante dedicação por si só para você conseguir entender, o que está acontecendo, né. Então Sim. eu sempre, busquei em paralelo, trabalhei mais horas por conta disso. Uhum. E aí, nesse meio tempo, né, você falou um pouco já desse primeiro emprego, e a gente vai falar um pouco mais, claro, de como você se desenvolveu na sua carreira aqui, dos seus empregos seguintes até o emprego atual.
Nesse meio tempo teve a questão do visto, né? Que aí, vamos começar pelo visto, então, a gente vai falar também de validação do diploma e tudo mais, mas quando vocês decidiram que iam ficar, que queriam trilhar um caminho aqui, tentar a residência permanente, vocês foram consultar um agente de imigração para ver quais seriam as possibilidades. Por quê? Na área de TI também tem muitas possibilidades aqui, né? Para pessoa que trabalha com TI conquistar um visto permanente pela profissão. Então, vocês tinham essas duas cartas aí, essas duas possibilidades. Você como arquiteto, o Leandro como alguém que trabalha na área de TI. E aí vocês foram consultar a agente de imigração. Como é que foi isso? Para decidir qual dos dois ia, né, buscar a residência permanente? A gente enviou nossos documentos, currículos para a agente de imigração antes de irmos para consulta. E aí ela olhou para a gente e falou assim, olha, vocês têm essa opção de ir para a área de TI, mas a arquitetura é uma opção muito mais simples para o caso de vocês, porque exige muito menos pontos para a residência permanente, porque na época era muito difícil de fazer o Skills Assessment, muito difícil de ter o Skills Assessment aprovado em arquitetura. Tinham muitas faculdades do Brasil que não passavam. E aí ela viu que eu tinha feito USP e ela falou assim, olha, eu não falo 100%, mas tem 99% de chance de você conseguir a aprovação no Skills Assessment, porque eles conseguem ver que é uma faculdade muito similar com o que se é dado aqui. Pois é, porque eu sei que tem faculdades no Brasil que nem são reconhecidas como um bacharelado aqui, né? Tem pessoas que fizeram os 4 ou 5 anos de curso, dependendo do curso, né, da área, e que, dependendo da faculdade onde a pessoa se formou, o curso nem é considerado um bacharelado, né? Para eles aqui na Austrália, enfim. Então, pode ter, no seu caso, que bom, né? Que você tinha feito USP, já era uma grande coisa, né? Já contava muitos pontos ali, né? E aí, como exigia menos pontos, no final das contas, né? Porque é um critério de pontuação, a gente precisava de menos pontos na arquitetura, fomos por esse caminho e aí saímos de lá com um plano completamente diferente. E aí você foi buscar essa validação do diploma. Esse sistema de pontos, porque aí a pessoa passa pelo Skills Assessment, que é a validação do diploma, e os pontos contam para quem vai solicitar o visto de residência permanente, né? Que aí eles contam pontos para vários aspectos diferentes, inclui até a idade, a nota no teste de proficiência em inglês, no teste oficial, várias coisas, né? Sim. Então, você foi buscar isso a partir daí, então. Como é que foi? A partir daí eu comecei eu foquei no Skills Assessment, que para aplicação do visto na época era só a parte 1 do Skills Assessment, e que era basicamente entregar a papelada da minha graduação, mais uma cover letter explicando por que a minha graduação no Brasil era equivalente a uma graduação aqui na Austrália. E era basicamente submeter essa burocracia. Que não é tão simples, tá, gente? Não. Falando assim, parece só pegar o documento e entregar lá. Não é bem assim, né? Não, você tem, na cover letter eu podia escrever, sei lá, no máximo 2 páginas, e eu bolei uma estratégia para conseguir convencê-los disso. Mais uma vez, sem a ajuda do ChatGPT. E eu fiz por mim mesmo. Tem gente que contrata... Tem alguns agentes de imigração até que fazem o Skills Assessment, que ajudam as pessoas, mas a gente não tinha dinheiro para isso. E então, eu fui ler lá todos os requerimentos, né? Os requisitos para fazer essa cover letter, para toda a documentação. E fiz por mim mesmo, então... A documentação tinha que pegar na faculdade, isso. Traduzir tudo, né? E aí tinham que ser... Tinha os sílabos, né, de cada disciplina na faculdade. O sílabus eu não vou lembrar a palavra em português, mas é o resumo de cada matéria que você cursou naquela época. Então, tipo um histórico, não sei. Enfim. Tem o histórico escolar, mas é meio que a agenda da disciplina. O que você vai aprender naquela disciplina e um resumo daquela disciplina. Mas tinha que ser do semestre que você fez. Então, eu tive que entrar em contato com todos os departamentos, solicitar esses papéis, e não dava para entregar online. Minha mãe teve que buscar, e eu fiz 62 matérias, nunca vou esquecer esse número. Minha mãe foi buscar os documentos na faculdade,
A sorte é que uma prima estava vindo para a Austrália, ela conseguiu trazer tudo, e aí veio a tradução. Que você mesma traduziu Não, tudo? tem que ser não. Tem que ser. Porque tem que ser o tradutor juramentado, Exatamente. né? Nesse caso. Aí o meu Sua contribuição? a minha indignação, assim, a minha reação a respeito da tradução é pelo preço, né? Porque foram muitos papéis, eu gastei acho que eu gastei uns $4.000 só para traduzir tradução, toda a documentação. porque eram muitos papéis. Sim. E aí catalogar tudo certinho e enviar postado na época para o órgão de arquitetura aqui. Enviar pelo correio, Pelo né? correio. E aí, foi um processo longo, desde que eu comecei a solicitar isso até conseguir enviar pro conselho, né? Tá, e você enviou a documentação, enviou a cover letter que você citou, e aí você também já tinha que tirar a nota na prova de inglês? Eu Como fiz uma era? coisa de cada vez, porque eu ainda estava fazendo MBA e trabalhando, né? Então, Pois é. eu decidi fazer um passo de cada vez. Quando eu dei a aprovação no Skills Assessment, aí eu fui estudar para o PTE, eu escolhi fazer o PTE, porque, pelo que eu pesquisei, era uma prova que você conseguia atingir a nota, era um pouco mais simples de estudar sozinho. Então, eu estudei por conta e eu tinha que atingir a nota máxima para A nota conseguir máxima ganhar em os todas pontos. as bandas? Eram 79, em todas as bandas, eram 79 em cada banda, né? No mínimo. Banda de... A nota máxima exigida por eles ou a nota máxima do teste Não, mesmo? a nota máxima... Que te daria os pontos que você precisava? Isso. Tá. Porque eu acho que é meio que a partir de 79 é a nota máxima. Você não entendi. Eu acho que, pelo que eu lembro, é uma coisa assim. E eu precisava desses pontos para conseguir ter o mínimo para aplicar pro visto. E aí eu fiz só na terceira vez, na terceira tentativa, que eu consegui A nota que você precisava. máxima no listening, né? No listening, speaking e writing. Então, precisei das 3 tentativas. E o reading? Tem o reading também no E PTE. reading, então são 4, né? São 4, então Porque são o PTE é uma das opções de testes de proficiência em inglês oficiais que a imigração aceita, né? Para fins de visto mesmo, enfim. E aí é isso, você precisa de uma pontuação específica. Cada teste tem suas notas diferentes, então tem a pontuação que a imigração exige para tal e tal teste, tem o IELTS, enfim, tem outros testes. E aí você optou pelo PTE, na terceira tentativa você conseguiu a nota que você precisava. Tá bom, né? Porque tem gente que tem que fazer mais de 10, 15 Sim. vezes. E cada vez que você faz, você também paga, né? Então tudo tem um custo, gente, também, Tudo né? tem um custo. Tá, e você fez os Skills Assessment, depois a nota de inglês e foi... Você precisou de mais alguma coisa para... O MBA também dava uns 5 pontos. Eu já tinha terminado... Entre um teste de inglês e outro, eu terminei o MBA e consegui os 5 pontos. Então, assim que eu recebi o resultado da prova, eu já submeti a Expression of Interest para o visto de residência, o 189 eu apliquei na época. É que tem esse parênteses que é interessante também. Você optou por solicitar um visto permanente independente, digamos assim, que não tinha relação com nenhum empregador, né? Porque tem a possibilidade também de ser por um empregador, né? Você solicita o visto de residência permanente. Dependendo do caso, você pode solicitar um visto de trabalho temporário, que vai te dar a possibilidade do visto permanente depois, mas você tinha essa possibilidade de ir direto no visto permanente e ele não ser atrelado a nenhum empregador, que foi o que você optou por fazer, né? Foi o que a gente optou. E aí a gente submeteu o Expression of Interest assim que eu peguei o resultado do inglês. E aí, no mês seguinte, me chamaram para aplicar, que foi muito rápido. E como é isso? Você apresenta esse Expression of Interest e aí é pelo estado de Vitória? Não. Ou é nacional? Esse é nacional. Tá, e aí o governo te chama para você solicitar mesmo visto, é isso, né? Tá. Então, pelo sistema de pontuação deles, eles veem quem aplicou primeiro e quem tem mais pontos, né? Entendi. Então, na época, a pontuação que eu tinha naquele mês que eu apliquei, que eu fiz a Expression of Interest, me chamaram para o próximo round de aplicação. Um mês depois que foi rápido, Foi então, muito rápido. Né? E aí o próximo
próximo round de aplicação para solicitação era só você solicitar o visto mesmo ou você tinha que Isso. apresentar mais alguma coisa? Tinham mais documentos, formulários para preencher, que dão muito trabalho na nossa vida toda, policy check. Sim. Mais gastos também? Não, só o gasto do visto. Só. Que é uma taxa mais alta, o partner, geralmente, né? Também, né? Porque é isso. Porque aí o Leandro entrou como seu dependente, Isso. né? Na solicitação do visto permanente. Aí tem a taxa que você paga pro titular da solicitação do visto e pro cônjuge. Você lembra mais ou menos do valor da taxa? Eu acho que deve ter sido uns 2.000 e pouco, uma coisa assim, eu não vou lembrar, faz muito tempo. Até porque também essas taxas vão aumentando com o passar do tempo, né? O que você pagou naquela época já não é mais a mesma coisa. Sim, é melhor conferir no site. Exatamente. ime.homeaffairs.gov.au, site da imigração australiana, ou conversar com a agente de imigração, que vai poder te orientar da melhor forma também, caso você queira trilhar um caminho para tentar a residência permanente aqui no país, né? Pela sua profissão, enfim. Ou tem outras possibilidades de vistos também. Tá, e aí você solicitou finalmente, então, tudo certinho ali. Quanto tempo demorou para sair o seu visto permanente? Aplicamos em outubro e em abril saiu o visto permanente. Então foi relativamente rápido também, né? Uns 6 meses, mais ou menos, então. E como foi receber a notícia? Porque para mim foi uma das melhores notícias que eu já recebi aqui na Austrália, foi quando saiu o meu visto permanente. Foi maravilhoso, foi um alívio. Tiramos um peso das costas, começamos a compramos panela de pressão, assim. Porque vamos mobiliar a nossa casa agora. Quando você fica no visto de estudante, você fala assim, eu não vou comprar nada, porque eu vou embora a qualquer momento. Exatamente, não vou comprar carro, não vou, né, coisas assim, enfim. Então, a gente não percebeu o quanto isso afetaria a gente até a gente receber, né? Então, foi um alívio, assim. Aí a gente começou a viver a vida na Austrália como uma pessoa normal, né? Porque... com todos os direitos, né? Que aí você recebe o Medicare, não é? Que é o acesso ao sistema de saúde público aqui na Austrália. Você sabe que se você ficar desempregado, você pode dar entrada no pedido para um auxílio financeiro do governo enquanto você procura um novo emprego. Tem vários direitos, né, importantes. E fora que eu conseguiria... melhora a perspectiva para arranjar trabalhos melhores, né? Porque você não tem mais esse vínculo. É que pelo fato de você não ter mais limite de horas de trabalho, né? Aquilo que o visto de estudante não te permite, facilita a vida para você procurar outras coisas e seguir com a sua carreira, né? Seguir evoluindo, enfim. Sim. E aí, como foi? Você tinha passado por esses 6 meses numa empresa, no emprego inicial, e depois você seguiu trabalhando em escritórios de arquitetura, né? Qual foi seu emprego seguinte? Ainda era estudante de MBA, ainda sem o visto permanente. Eu continuei trabalhando como desenhista e eu consegui sair do primeiro emprego em dezembro. Em janeiro, fevereiro, consegui um outro emprego como desenhista casual, que era um casual, mas era um casual permanente. Tá, tinha horas fixas, tinha isso? Tinha umas horas fixas. Em uma outra empresa, fiquei lá por 11 meses. E aí, foi no fim do ano também, não tinha mais como manter, não tinha mais projetos para manter. E aí, o legal foi que depois, no ano seguinte, eu contratei uma agência de RH, né? Que tem umas especializadas para arquitetura. E aí, elas me colocaram numa lista de desenhistas disponíveis, né? E aí, eu era meio que contratada por elas. Eles faziam um meio de campo entre empresas e profissionais, né? Para trabalhos casuais ou contratados, assim, por tempo limitado. E aí, eu teve uma empresa que se interessou pelo meu currículo para ser desenhista também. E aí, eu fiz a entrevista com eles, passei, só que eu era contratada pela agência de RH ainda. E aí eu fiquei nesse processo, assim, por uns 3, 4 meses. Peguei minha residência nesse meio do caminho. E aí abriu uma vaga no escritório. E aí, finalmente, em sei lá, junho de 2019,
eu fui contratada full time. Então, Que foram foi logo 2 depois anos. de você pegar a sua residência permanente, você Foi. conseguiu um trabalho em tempo integral, que Sim. legal. E aí, depois de 2 anos trabalhando na área, que eu fui conseguir o emprego full time, que aí dava, que no Brasil é equivalente ao CLT, né? Uhum. Que deu uma estabilidade, assim, que eu pude respirar pela segunda vez. Uma tranquilidade, né? Que bom, eu tenho um emprego fixo, né? Eu vou ter férias, se eu ficar doente, eu vou ser paga do mesmo jeito, enfim. Coisas do tipo, né? E a estabilidade, né? A experiência profissional. E aí eu já fui como Graduate of Architecture. Então já não era mais desenhista. Quando aqui você também pode ser contratada nesse role, né? Nesse cargo. Assim que você meio que você se forma, você já pode ser contratada dessa forma. Mas nesse cargo, nessa função, você ainda não era reconhecida como arquiteta, né? Você ainda estava no processo, que aí, gente, é outro processo que a Tainá passou. Quem acha que já acabou, a partir daí foi só evoluir, curtir, não. Teve mais um processo aí, que foi para você concluir o Skills Assessment, que era a validação, né, do seu diploma, reconhecimento da sua profissão, né? Ser uma arquiteta registrada aqui na Austrália, né? Que aí foi como isso, Tainá? Porque para pedir o visto de residência, você concluiu só a primeira parte, como você falou do Skills Assessment. Aí, para você ser uma arquiteta registrada, você tinha que concluir a segunda parte, que era o quê? Foi o que você teve que fazer, enfim? Eu acho que hoje em dia você consegue só fazer a parte 1 e 2 juntas. Acho que mudou um pouco. Então é melhor as pessoas consultarem como funciona hoje. Mas na época, a parte 2 era necessária só para você realmente qualificar a sua graduação. E o órgão de arquitetura te reconhecer como apto, ágil. Não. Apto a ser um arquiteto. Né? Apto a participar do processo de registro. Tá, entendi. Então, a parte 2, ela era... Você tinha que apresentar um portfólio com suas experiências profissionais e passar por uma entrevista. Então, eu tive que tem uma estrutura que a gente tem que seguir. E aí eu fiz isso certinho, demorei uns 5, 6 meses para conseguir deixar isso pronto. Isso é a estrutura que você está falando do portfólio? Do portfólio. É e essa é outra coisa que você resolveu fazer por conta própria, mas que você poderia pagar um profissional para te ajudar, é isso? Sim. Tem gente que paga. Aí é o agente de imigração que as pessoas contratam? O quê? Tem agente de imigração que faz, mas eu acho que deve ser um profissional especializado nisso. Só que, para ser bem sincera, eu acho que é muito difícil. Mesmo que você contrate um profissional, é você que tem que fazer o portfólio, você que tem que colocar a sua experiência. Então, tem alguém para revisar o seu... Entendi. Eu acho que alguém para revisar o seu trabalho, sabe? Para ver se está de acordo com os critérios. Só que o órgão de arquitetura, que é o AACA, né? AACA, ele explica tudo muito certinho. Então, se você ler tudo que precisa, seguir a estrutura, você consegue fazer tudo certo. E você pode contratar eles online também, por e-mail. E eles estão muito... eles são muito prontificados a responder questões. E eu fiz isso também. E é uma ajuda gratuita que eles te dão, né? Auxílio. Obviamente que eles não vão fazer uma pré-revisão. Mas se você tiver alguma dúvida, como que eu posso responder isso? Eu tô com uma dúvida se faço A ou B, você pode me ajudar? Então, o máximo que eles vão fazer eu não consigo te ajudar dessa forma. Mas eles são muito prontificados a ajudar. Então, foram alguns meses até eu conseguir terminar, porque agora eu estava trabalhando realmente full time. E eu estava num projeto que estava me exigindo bastante. E eu queria fazer isso com calma, com tempo e certo, né? Então, fiz o portfólio, depois de uns meses submeti. E aí, me chamaram para entrevista. A entrevista, você tinha uma ideia de como era? Você se preparou de alguma forma? Eu imaginava que eles iam falar sobre o portfólio em si, sobre as minhas experiências, para eu contar, para eles terem certeza de que fui eu mesma que fiz os projetos. E então, são projetos, desculpa, só um parênteses, os projetos do portfólio tinham que ser projetos feitos aqui, desenvolvidos aqui, ou podia ser do Brasil? Não necessariamente. Tá.
Pode ser do Brasil. Eles aconselham fortemente a você colocar pelo menos a sua tese, o seu trabalho final de graduação no portfólio. Mas eu selecionei os projetos que eu fiz aqui, porque eu já tinha essa experiência. Sim. E que facilitaria com os critérios da Austrália, né? Porque eles usam uma lista de critérios de experiência, de exposição do profissional nesses critérios. E aí a entrevista, então, não foi sobre o portfólio? A entrevista foi sobre o portfólio. Que bom. E sobre a minha experiência, né? Foi com um arquiteto daqui da Austrália, né? Eles contatam arquitetos, eles têm uma lista de arquitetos que ajudam eles nessas avaliações para o estágio 2 da qualificação do diploma e também para o registro de arquitetura. E foi um bate-papo super legal, assim, o arquiteto me deixou confortável. Te deixou, E foi uma ótima preparação para mim, para a entrevista que eu tive que fazer para o registro, né? Que foi a próxima etapa. Então, eu acho que foi um mock test, assim, foi uma... Então, são 2 entrevistas separadas, diferentes? São. Tá. Então, depois que eu fiz esse estágio 2, a minha graduação, eu estava qualificada a participar do processo de registro. Entendi. Então, aí eu estava igual a qualquer um que se formou aqui numa na graduação. Austrália. Eu precisei fazer tudo isso para que eu ficasse equivalente a uma pessoa que fez arquitetura, que fez 5 anos de arquitetura aqui. Mesmo você tendo estudado e se formado na USP, que é uma faculdade uma universidade muito reconhecida até, né, aqui eles reconhecem muito bem pelo que você já falou, e que é, né, realmente uma universidade muito boa, muito reconhecida mundialmente. Mesmo assim, você teve que passar por todo esse processo para se nivelar com quem se formou aqui. Exatamente. Então. Tá. E aí, só depois disso, eu poderia participar do processo de registro. Que aí era como? Foi como? O processo, são 3 partes. Você primeiro precisa submeter um logbook, porque você não está apto a pegar o registro se você não teve experiência local após a graduação. E eles exigem no mínimo 2 anos, ou o equivalente a 3.300 horas de trabalho. Só que você precisa demonstrar que você teve essas 3.300 horas em determinados critérios de arquitetura. Então, você nesse logbook, você coloca os projetos que você trabalhou com por mais tempo e que critério que você trabalhou, que parte da arquitetura que você trabalhou nesse projeto. E aí, esse é um trabalho maçante por si só, porque você tem que catalogar as horas todas que você trabalhou e montar nessa planilha. E depois você faz um teste, uma prova escrita, que aí eu fiz um curso de preparação para essa prova. Passa na prova escrita. Que é para testar o seu conhecimento em arquitetura. Aqui, né? E a legislação. Entendi. Os contratos, tipos de contrato. Eu falo que é muito equivalente ao processo de registro da OAB, assim, no Brasil, né? E é uma forma da sociedade de proteger as pessoas contra possíveis erros de profissionais. Tá, entendi. Então, é feito para que os arquitetos e os profissionais tenham consciência da responsabilidade que eles têm. Então, a gente toma conta disso para proteger o público. Entendi. E aí, depois que você passou nessa prova escrita, tem uma entrevista. Então, essa entrevista do registro, que é que eu falei que foi muito importante eu ter feito a primeira entrevista da fase 2 do Qualification Assessment, porque me deixou um pouco mais aliviada, assim, já estava um pouco mais preparada para esse tipo de entrevista. Mais confiante, né? Exatamente. Já sabia um pouco o que esperar, né? E como você poderia conduzir aquilo ali. E foi uma entrevista tranquila também, assim, relativamente, porque a gente nunca fica tranquilo numa situação dessa, né? Foi um pouco mais estressante, eram 2 arquitetos, né, na época me entrevistando. E aí eles colocam alguns cenários, o que você faria se acontecesse algo desse tipo, e etc. Então, não avaliam muito minha experiência em si, avaliam um pouco, você conta um pouco da sua experiência, mas é um teste oral, digamos assim, né? Uma prova oral. E aí eu terminei a entrevista
arrasada, achando que eu tinha ido muito mal. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente acha, meu Deus, eu fui terrível. Aí quando você vê, você passou. Foi isso que aconteceu com Sim, foi você. exatamente isso. Eu Que só foquei bom. em 2 ou 3 perguntas que eu respondi muito mal, e aí eu Aham. fiquei arrasadíssima. E aí Já saiu com a certeza, né? Não, não passei. sim, foi exatamente Se isso. você não tivesse passado, você poderia fazer de novo? Você tem que esperar um tempo? Claro que você deve ter que pagar de novo também, né? Tudo Sim. aqui funciona assim Você também. tem acho que cada processo que você faz, logbook, Hum, mais a prova escrita, mais a entrevista, você tem 1 ou 2 anos para fazer de novo. tá. Só que eu acho que tem um limite de vezes, então Também. Né? e você obviamente paga, nada de graça. Você tem ideia de quanto você gastou com tudo isso, todo esse processo, só de validação do diploma, reconhecimento da profissão, ser uma arquiteta registrada? Eu sei que deve ser difícil ter uma ideia Eu geral, acho mas... a validação eu acho que eu gastei uns 3 ou 4 mil dólares com as taxas para qualificação do acesso do diploma, mais uns 4 mil dólares de tradução, então uns 8 mil dólares. Para o registro, eu acho que eu paguei uns 2 mil dólares de curso para o teste, mais a taxa do registro deve ter sido uns 1.000 dólares. E o registro anual aqui é uns 400 dólares. Uhum. Então, eu nem sei fazer a conta agora, mas foi muito dinheiro. Fora o É, MBA, fora a taxa exatamente. do Fora todas as outras visto. coisas que você pagou para conquistar a residência permanente, né? Primeiro ficar aqui como estudante, depois conquistar a residência permanente, depois validar o diploma, reconhecer a profissão, ser uma arquiteta registrada, valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Gastamos todo o nosso dinheiro, trabalhávamos para isso, mas valeu a pena. Hoje, com 2 filhas aqui, eu vejo que eu fiz tudo isso por elas antes mesmo de saber que elas existiriam. Tainá tem filhas gêmeas, gente, estão com 2 aninhos 2 agora, aninhos. né? A Olga e a Agatha. E você parou um tempo de licença maternidade, mas depois você voltou, e aí eu queria que você falasse, então, o seu momento profissional hoje, contasse um pouquinho pra gente do seu momento profissional hoje, porque depois que você voltou de licença maternidade, você ainda subiu de cargo, Sim. enfim, ganhou mais responsabilidade no trabalho, além da responsabilidade com as meninas em casa. Como é que tá o seu momento profissional atual, enfim, né? Como é que foi depois que você passou a ser uma arquiteta registrada e foi se desenvolvendo? Muito legal que depois que eu voltei de licença maternidade, eu consegui a redução de horas de trabalho para cuidar delas, Uhum. mas mesmo assim eu fui promovida e ano passado, né, logo que eu voltei de licença, virei senior architect e aí eu consegui mais responsabilidade, comecei a tomar conta do escritório. Nossa empresa tem 3 escritórios. Hum. E aí, no que eu trabalho, eu assumi as responsabilidades do escritório, sou a líder lá. E aí, esse ano, eu virei associate, que é um dos cargos mais altos, assim, da empresa. Uhum. Depois tem o senior associate e aí o diretor, óbvio. Mas, para mim, foi um presente, assim, é uma nova etapa da minha carreira, eu ainda estou descobrindo. Uhum. Muita responsabilidade, é um mundo muito novo, liderar pessoas, ser responsável por elas, e ainda conciliar com a maternidade. Então, é um baita desafio. Mas eu tô feliz, assim. Eu acho que hoje eu atingi tudo que eu sempre quis na minha carreira. E aí agora é viver nessas águas, navegar É, e é. descobrir o que a vida traz, né? E seguindo. E você pensa em seguir evoluindo, enfim, né? Quando você pensa assim no seu futuro profissional, né? Você quer continuar aprendendo, evoluindo, enfim, o que que você espera ainda da arquitetura daqui para frente, né? E da arquitetura aqui na Austrália? Sim, evoluindo. Eu acho que evoluindo sempre, porque Eh, os desafios é que me trazem a energia, né, de trabalhar todos os dias. Então, eu ainda não sei exatamente como que minha vida será, o que eu quero para minha vida profissional, mas sim, eu quero continuar evoluindo, talvez me especializar em algum tipo de projeto. É isso, viver e mudar cidades. É. E eu achei interessante que você falou uma vez, né, fora aqui da nossa gravação, que o legado que você deixa para suas filhas, né? Da mãe que Sim, veio, imigrante, sem saber falar inglês e que
aprendeu inglês e que foi fazendo o que podia, né, para justamente reconhecer a profissão aqui, para poder ser uma arquiteta, trabalhar com o que ama e evoluir profissionalmente, enfim. Eu achei isso muito Sim. interessante, porque é mesmo um legado que você vai deixar para elas e que ninguém vai tirar isso, Não, né. não, não. É para elas, é para elas. Hoje eu entendo que é para elas. Quero continuar fazendo por elas. Uhum. Que elas podem fazer o que elas quiserem se elas batalharem. E foi isso que eu fiz até agora, né. Trabalhei. Demais da conta, eu tiro o chapéu para você, parabéns Muito demais. O obrigada. que você deixa de dica para as pessoas que estão nos assistindo, né, quem quer trilhar um caminho para conquistar talvez uma residência permanente aqui na Austrália, seja arquiteto ou não, enfim, o que você aprendeu nesse seu caminho que você trilhou até agora, que você acha que é interessante compartilhar com as pessoas? Acho que a primeira coisa importante é ser humilde. Eu acho que a gente chega aqui num país que não é nosso, e a gente tem que respeitar, eh, e fazer o que a gente precisa fazer, né, o que as portas se abrem, não ter medo de trabalho e aprender a língua, né. Eu acho que só quando você domina e tem uma segurança, conversar na língua nativa, né, eu acho que as portas se abrem mais. E con eu nunca não aceitei não como resposta. Eu acho que, Aham. eh, todo mundo falava que era muito difícil arranjar trabalho como estudante, e eu não aceitava isso, e eu continuei batalhando, batalhando, batalhando. Eu acho que só consegue quem não desiste. Eu acho que só aceita ou não quem realmente desiste de fazer, né. Uhum. Então, continuem batalhando, continuem, buscando, revendo, né, o que você está fazendo para que você consiga atingir esse objetivo. E é isso, se a gente batalha, a gente consegue, a gente pode fazer o que a gente quiser. Muito obrigada, Tainá. Foi um prazer conversar com você, saber um pouco mais da sua história. Tenho certeza que muita gente vai ficar inspirada nessa sua história. Parabéns por tudo que você conquistou até aqui e muito sucesso daqui para frente. Muito obrigada, prazer é meu. Sucesso para vocês. Obrigada. Esse foi o Bastidores do Intercâmbio com a Tainá, falando da trajetória dela aqui na Austrália como arquiteta. A gente tem várias outras histórias inspiradoras aqui no canal. Acompanhe a gente no YouTube e no Spotify. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, obrigada.